Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje fazendo mais um quadro do Interagindo Cultura e História em Goiânia, né? Um quadro aí apoiado hoje pelo Instituto Federal de Goiás e a gente está fazendo esse quadro com muito prazer, né? E recebemos hoje o segundo convidado e no segundo tema, que é o rock, né? Vamos receber uma figura, um personagem aqui da nossa cultura no rock, que é o Luiz Eduardo, vulgo Bacurau. Olha lá, colocou os dados. Ou o contrário, né, Bacurau? Rapaz, vida real e vida fictícia transformam-se em dois, né? O real é o nome, Luiz Eduardo, apelido, né, Bacurau, que aí eu já não sei quem é quem. São dois que acabam se fundindo em um só. Hoje eu sou mais conhecido mesmo por Bacurau, não tem jeito. É Bacurau mesmo. Já não tem como fugir, né? Ah, cara, já vamos assim, né? Ser bem reto, né? Uma coisa que já não tem mais como desassociar. É verdade. Todo mundo conhece. Falou, o Bacurau já sabe quem é. E é isso aí. O Bacurau é um grande amigo, além de hoje a gente se conhece, afunilamos as amizades, ele participou de quadros aqui já do nosso canal, e hoje está aqui representando essa cultura que nós vamos tentar interagir com a história de Goiânia também, que é o rock, né? Colocamos o rock de uma maneira assim, bem abrangente, o rock, né? Mas dentro do rock temos várias vertentes de sons, né? De estilos, e a gente vai tentar abordar um pouco isso, até porque, já contando um pouco do currículo dele, o Bacurau é mestre em História pela Universidade Federal, né? Especialista em História Cultural também pela Universidade Federal, graduado em História pela Universidade Federal. Atualmente é professor do Instituto Federal Goiano, né? No campus Trindade, e está fazendo um doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É isso aí, né, Bacurau? Decorei certinho aqui? Rapaz, não precisava nem falar isso tudo não, porque isso aí às vezes pode até espantar os outros, rapaz. Vai falar, esse cara deve ser um mó nerd, esse cara deve comer livro. É bom deixar uma coisa, em muita coisa eu sou uma fraude, tá? Eu vou falar porque assim, já que a gente vai começar a falar do rock, é interessante colocar que existe ainda, hoje bem menos, mas durante um bom tempo predominou o estereótipo do cara do rock, sendo aquele cara cabeludo, tatuado, que bebe muita bebida alcoólica, ele gosta, né, de, sei lá, alguns produtos ilícitos também, né, e assim vai. E assim, isso durante um bom tempo, né, veio sendo uma verdade absoluta visual do rock. Há muito tempo isso aí já vem sendo colocado, né, vamos colocar assim, em xeque, em questão. E eu falo que nesse sentido eu sou uma fraude, porque, por exemplo, quem me olha não imagina, mas eu sou vegetariano há mais de 25 anos. Eu não fumo nada, nem cigarro, nem o cigarrinho do artista. E também não sou chegado também em bebidas alcoólicas. Raramente, quando eu tomo alguma bebida alcoólica, é destilada e tem que ser doce ainda, né? O desespero da minha diabetes, né? Então, quer dizer, então quem me vê com esse aspecto aqui tenebroso, from hell, né? Não que eu esteja comparando com uma figura lendária clássica aqui do underground goiano, né? O poeta louco, from hell, mas um from hell do sentido de ser das trevas, do mal. Eu tô longe de ser tudo isso. Entendi, né? Agora você esclareceu a sua fraude aí. Sua fraude nesse sentido. Nesse sentido só. E é interessante porque o Bacurau, com esse currículo todo que a gente falou aqui, né, professor, historiador, hoje na pesquisa, no doutorado, quebra esse estereótipo do cara realmente do rock and roll, sexo, drogas, rock and roll, né? E que não tá nem aí pra essa parte de estudo, né? De mais acadêmica e tal. E eu particularmente também sempre vi que isso uma coisa nunca anula a outra, né? Eu acho que, na verdade, complementa, né? Você vai criando consciência e você vai estando no movimento até mais consciente, né? Então, porque acho isso muito legal. Até porque quem leva isso a sério e compreende que o rock também obviamente, né, uma das vertentes que constitui aí a cultura e, obviamente, né, é um setor da cultura que durante anos foi visto, né, como marginal, como underground, como submundo, porque ele veio durante o momento ali da contracultura, da resistência contra certas verdades que era o racismo, que era a xenofobia, a guerra, e assim vai. Consequentemente, o que ocorre? Então, nesse sentido,
houve uma reconfiguração de tudo isso para que a gente possa repensar que o roqueiro ele pode ser esse roqueiro, né, com esse visual, com seu sistema de protesto, mas ele também tem o seu lado, que vai ser o lado que vai contribuir como cidadão, como um pesquisador, como uma pessoa que também faz parte, como qualquer outro da sociedade, e que ele tem, né, também assim como existe, né, uma outra pessoa que às vezes ela exerce um outro papel na sociedade, e ela também pode ser um cantor, uma cantora de MPB, pode ser um artista plástico. Então acabou que o roqueiro, né, eu gosto ainda de usar muito esse termo, mas vou usar aqui bem no senso comum, o roqueiro acabou vendo que ele pode vencer na sociedade mantendo a sua tatuagem, o seu cabelo, o seu linguajar, e ou seja, né, conquistando seu espaço pelo mérito próprio, sem precisar, muitas das vezes, se desvirtuar das suas crenças, valores e visual, para poder chegar onde ele quer chegar. Com certeza, eu acho que eu concordo com você. Eu vejo que não, uma coisa não separa a outra, né? O cara que vai fazer parte de um movimento que é contra a cultura, né? Ele tem que ser até um pouco mais consciente, muitas vezes, né? Do que da posição dele ali, porque senão a gente cai muito no estereótipo mesmo de que as pessoas caem nos estereótipos, né? Vamos ser sinceros, não é só no rock, em qualquer lugar a gente cai nos estereótipos, né? Então a pessoa, por exemplo, que é do samba, vai achar que para ser sambista tem que seguir um certo tipo de estereótipo para ser sambista, né? Isso. E aí para ser do rock também vai seguir estereótipo para ser do rock. Mas eu acho que por mais que nós não precisamos seguir estereótipos, né? Seguir ideias, né? Seguir coisas realmente sólidas, né? Exato. Eu penso mais ou menos nesse sentido, né? Bom, você já começou trazendo pra gente aí uma parte interessante desse debate, Bacurau, mais geralzão do que a gente pretende abordar aqui, mas eu queria que você falasse agora, então, pra gente um pouco da sua história nesse ramo, né, artístico, que é produção, e também como integrante de banda, né, de rock, de hardcore, né, e explicar um pouco também dessa questão das vertentes, né, para a galera entender um pouco. E como você se descobriu nesse segmento, quais inspirações, movimentos? Então, eu acho que assim, eu vou tentar fazer um resumo bem resumido, né, para poder ficar mais objetivo, porque assim, poxa, depois de, sei lá, mais de 25 anos, daqui a pouco tô fazendo 30 anos que eu tô aí nessa do rock, então é uma longa história, mas vamos pegar assim, onde que mais ou menos tudo começa. Eu vou colocar que tudo começa com aquela coisa de moleque, né, então quando o moleque, sei lá, a faixa dos 12, 13 anos, morando então lá no né, o setor que sempre que eu falo, faço questão de enaltecer, que foi lá que eu me enraizei, foi lá que eu trouxe boa parte da bagagem que eu tenho. Eu tenho um amigo, né, não vou falar que eu tenho porque ele é vivo, somos amigos até hoje, o nome dele é Fabrício, e esse Fabrício tem um irmão mais velho, que também hoje é meu amigo, o nome dele é Nasser, ele mora em Brasília, e ele começou a ser da primeira geração do rock pesado de Goiânia, né, os antigos metaleiros. Eu tô falando ali lá em meados de 85, 87, que eram raríssimas bandas que tinham, né, tipo, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, qual mais poderia ser uma outra aqui? Enfim, vou pegar o Mortuário aqui, mas você tem várias outras, pegar só ela que veio à mente aqui nesse momento. E havia pouquíssimos shows, então era muito fácil identificar quem era roqueiro, quem era metaleiro em Goiânia. E esse amigo meu, Nasser, ele era, só que ele é mais velho, ele acho que, se não me falha a memória, ele é uns 7, 8 anos mais velho do que eu. Então, imagine, eu era um moleque, sei lá, de 12 anos de idade, ele já tá com seus 17, 19 anos, e ele com aquele cabelo cortado, né, e era comum ali no final dos anos 80 de franjinha, né, aquelas camisas, parecendo um poodle, inclusive, né, as camisas cortadas, jaquetão de jeans cheio de bottoms na frente, pet atrás, aquele visual típico dos thrashers dos anos 80, e aquilo era muito comum pra mim, porque ele era meu vizinho, só que eu era um moleque ainda que tava naquela fase de, brincar de bola na rua, soltar raia, curtir a vida como moleque, enquanto a infância era boa, não era a infância do videogame, do WhatsApp e do Instagram de hoje. E assim, aí nessa acabou que aos poucos, de tanto conviver, eu e o Fabrício, o irmão dele mais novo,
a gente via no quarto aqueles posters grandões, né, da revista Som 3, Steel Keys, Alice Cooper, Ozzy Osbourne, que mais? Van Halen, que eram as bandas que eram bem top das tops naquela época, Iron Maiden, e consequentemente nós escutávamos aquilo com naturalidade, a gente achava que era, lógico, a reprodução de uma serralheria, mas aquilo pra gente era normal, toda aquela bandeira. E com o passar do tempo a gente ficava no quarto, que eles dormiam desculpem, eles dormiam no mesmo quarto, então nós sentávamos lá trazendo aquelas capas de revista, aquelas capas de disco, né, tudo aquilo que fazia parte desses ornamentos do metaleiro, até que chegou um momento que alguns daqueles discos que ele tinha, algumas daquelas músicas, a gente começou a se familiarizar. E eu me recordo que o primeiro disco que ele tinha vários discos, que eu escutei, que eu achei legal, é de uma banda alemã, que felizmente essa banda, eu já tive a honra de ver o show, é o Destruction, e é um disco que ele chama Sentence of Death, eu acho que eu estou falando em meados de 89, bem mesmo no final dos anos 80, começo dos anos 90, e aquilo me chocou, porque eu vi a imagem dos caras, e depois vi o visual do Nasser, vi aquilo e falava, caramba, eu pensava que esse povo era tudo doido, mas não era doido. O Nasser era um cara que, apesar do visual doido, ele, vamos falar assim, conversava com a gente, brincava com a gente, era só um visual diferente. E aquilo, quando você convive com determinada questão, quase que a biologia explica, você é produto do meio, você absorve aquilo ao seu redor. E eu acabei, então, aos poucos, começando a gostar daquilo, aquela batida mais rápida, e aos poucos fui descobrindo que haviam, né, por conta dos próprios amigos do Nasser, e de alguns poucos daquela região da zona sul daqui de Goiânia, região do Parque das Laranjeiras, por exemplo, que já tinha os metaleiros, vou usar o termo da época. Então, aos poucos, assim, a gente acabava escutando as conversas, sabendo que havia alguns shows, que havia, né, vamos colocar assim, grupos que existiam além daquele mundo que a gente conhecia, até que em meados, eu acho que de 92, a gente descobriu que, eu e o Fabrício, que havia shows num lugar chamado Martins Sererê. E a gente foi lá, né, e para variar, a gente foi a contragosto dos nossos pais, fomos até escondidos. E dali para frente foi uma coisa que eu me identifiquei, porque eu vi ali, né, aquilo que eu já via nas capas de disco, aquela sonoridade, eu via muita gente, e foi um ambiente acolhedor, porque por mais que aconteceu de ser um choque para muitos quando chegam num evento de rock, ver aquela galera com brinco, com naquela época vários braceletes pontiagudos, jaquetas e tal, pra gente já era comum convívio que havíamos tido anteriormente, e dali, cara, foi conhecendo pessoas, até que em 94, isso, eu não falei, mas foi em 94 eu formei minha primeira banda, lá no Parque Ateneu, né, eu, o Cláudio e o Aquiles formamos uma banda que chamava Anestesia, que depois se tornou Anestesia Brain. Chegamos a tocar no primeiro Goiânia Noise, pra vocês terem uma noção, o primeiro Goiânia Noise foi em 1995, tá na Praça Universitária, foram 2 dias. E, enfim, foi dessa forma, né, meio que sem pretensão, mais numa questão mesmo de conviver com aquilo que eu acabei entrando, identificando. Enfim, a vida entortou daquele tempo até hoje. Olha só, cara, história muito massa, né? Fantástica, assim, de relações com amizades, né, e influências que seriam suas inspirações, né? Isso. E ali você já traz um lugar pra gente interessante, que é o Martins Sererê, né, assim, que já era esse reduto da onde a galera se aglomerava ali, né, para ouvir um rock, para mostrar o estilo, né, para passar as ideias. Então você já começa trazendo pra gente aí um lugar, né? Um lugar da onde nós podemos falar que em Goiânia representa essa disseminação do rock, né? E a próxima pergunta exatamente tem a ver com isso, para a gente continuar abordando aí. Qual o papel da cidade de Goiânia nessa trajetória? A primeira coisa, né, é que até hoje, olha que a gente está em 2020, é muito comum ainda, quando eu sou um cara que eu viajo bastante, um dos meus hobbies, além de colecionar disco de vinil, é viajar. E às vezes eu viajo para determinados lugares, né, e quando você se apresenta como Goiânia,
É lógico que isso é um estereótipo que ainda hoje predomina, que é perguntar, né, se Goiânia só tem sertanejo, se tem rock. Isso. Tá, querendo ou não, né, nós temos sim uma tradição histórico-cultural sertaneja, que o sertanejo não fica preso à música, é uma questão muito mais ampla, mas que o fato é o seguinte, o rock ele vai exatamente buscar abrir seu espaço nos lugares mais impossíveis. Me permite até desvirtuar um pouco a pergunta para voltar em Goiânia, mas, por exemplo, eu, como dito, sou colecionador de discos de vinil, eu tenho bandas aqui em casa que quando eu mostro para as pessoas, que elas ficam até surpresas. Por exemplo, eu tenho bandas que são desde países não muito conhecidos, como, por exemplo, Eslováquia, ou então Tajiquistão, de Israel ou da África do Sul. Bandas de rock. Você tá vendo que eu fui em continentes diferentes. Então, quer dizer, o rock, ele existe indiferente ao lugar. Até porque o rock é resistência, é contra a cultura, é indignação. Então, onde houver repressão, onde houver homofobia, onde houver xenofobia, o rock vai estar ali para ser a voz que vai estar sendo levantada, né, para poder falar, para poder se expressar. E é lógico que aqui em Goiânia, sem dúvida, que não seria diferente. As primeiras bandas que surgem aí, como já dito no começo aí da primeira pergunta, né, nesse cenário, nessa cena goiana, tinha poucos lugares para se apresentar, como a Academia do Sobrinho, que ficava próximo ali da Praça Tamandaré, a Mephisto, e o Lava Jato, que eu esqueci o nome agora, ficava ali na 90, né, ali próximo, já chegando próximo ali do centro administrativo. Então, quer dizer, antecessor ao próprio Martins Sererê, já havia outros locais, mas eram locais que eles tinham uma certa perecividade, não duravam muito tempo. E o Martins Sererê, ele se destaca exatamente por ele não ser perecível. Ele já vem se destacando por 3 décadas, né? E ele mantém-se como uma região, um local específico que centraliza, assim, vários elementos. Lógico que hoje, ou não diria apenas hoje, mas há um bom tempo ele é rotulado por ser ligado ao setor da música, principalmente da música pesada. Mas ali já foi espaço aberto para o teatro, havia até um humorista, me parece que ele era até homoafetivo, fazia um ótimo, era programa, como isso de stand-up, que era o Ju 1124, maravilhoso, que rolava lá, não vou recordar qual é o nome do artista, parece que ele é já falecido. Muitas escolas vão lá para levar as crianças daqueles teatros, né, que as escolas levam as crianças para ver. Então você tem o Iguá e o Piguá, que são, né, 2 grandes arenas que constituem, então, tudo isso. Então o Martins Sererê, ele transforma-se num local para diversidade de apresentações culturais, mas acabou sendo mais rotulado porque, a partir do momento que a galera do rock viu que ele poderia ser o seu local, e desse local ser a identidade desse agrupamento, então ele acabou moldando, vamos colocar, uma característica e uma ambientação para o rock. Então, quando se fala ainda hoje, né, passados 30 anos, é muito comum você ter gente que hoje está com seus 30, 40 anos, fala com saudosismo. Quando eu ia no Martim, como você tem hoje um moleque de 16 anos que fala, nossa, eu vou no Martim. Então ele passou a ser um lugar atemporal e é um local que cabe tudo e todos os estilos de rock possível. Bandas de hardcore, de punk, metal, thrash, black, doom, psicodelia. Vejamos que ali, se nós formos contabilizar, bandas que, sei lá, dos Estados Unidos, da Suécia, da Alemanha, aqui do nosso lado da Argentina, do Chile, quer dizer, de, sei lá, mais de 20 países já se apresentaram naquele espaço. Então ali, querendo ou não, acaba fazendo com que também, não só apenas faça como ser um local específico, mas Goiânia, tendo o seu próprio nicho, o seu próprio grupo, enredo cultural, sem precisar de outros. Nós nos desenvolvemos sem estar necessariamente atrelados a Brasília, e olha que a cena brasiliense vem lá do Rock Brasil dos anos 80. Nós temos que várias bandas que já tocaram aqui em Goiânia tiveram seus shows muito mais agitados do que em São Paulo. Por quê? Porque a galera daqui é sedenta, a galera quando vê um show, a galera que pula, dá mosh, faz roda, fica depois do show, fica na fila para tirar uma foto, pegar um autógrafo, comprar um merchandise, você não vê em outros lugares. Então aqui é acolhedor nesse sentido também. Então Goiânia tem um papel fundamental porque cria o seu próprio reduto, cria os seus próprios locais, tem os seus próprios festivais e, consequentemente, então, tem o seu holofote próprio. Olha só, cara, muito massa isso, porque resgatando assim, esse papel importante do lugar
físico, né? Martins Tererê. Eu acho que isso é interessante. Eu, pessoalmente, posso falar também que adoro aquele lugar. Tipo assim, já vivi momentos importantíssimos da minha vida ali. E conheci também o rock and roll, de certa forma, ali naquele lugar, né? Eu diria que eu conheci o rock and roll e, tipo assim, o rock mesmo, feito de maneira independente em outros lugares, né? Como no Capim Pub. Tive a chance de conhecer nos lugares mais underground, né? Mas foi no Martins Tererê que eu pude ver toda a galera reunida mesmo, de todos os estilos e ver essa mistura que Goiânia tem, né? Tão importante, né? Então, e só falando que, assim, o Martins Tererê é tão marcante que, literalmente, ele me marcou. E marcou em vários sentidos, mesmo físico. Por exemplo, eu tenho vários hematomas no corpo, e hematomas, às vezes, que geraram até pontos, né? Eu tenho esse dedo aqui, ó. Ele foi cortado num show do Ratos de Porão, quando eles fizeram a turnê em comemoração ao Crucificados pelo Sistema, que tocaram com a formação original. Eu cortei esse dedo aqui no dos alambrados lá e não vi o corte, porque eu tava tão em estado de êxtase, adrenalina mil, que eu cortei, teve que dar 20 pontos. Fiquei prestes a perder o movimento desse dedo. Detalhe que eu sou canhoto, essa aqui é a minha mão esquerda, e felizmente não tive absolutamente nada, ou seja, não fiquei deformado pelo rock, a vida segue. Eu tava nesse show, hein? Caramba! Show, olha aí pra você ver. Que legal, né? Muito bom resgatar essa memória, né? Isso. De momentos que são compartilhados, né? Você tem essa memória de curtir o show, mas ter o machucado, né? Eu tenho outras memórias, por exemplo, de curtir o show ver o Ratos de Porão pela primeira vez lá no Martim e acompanhar também shows esses de comemoração e tal, que é uma banda que eu também gosto muito. E a galera, talvez, que vai assistir o nosso vídeo aqui sobre o rock, talvez tá pensando assim, os caras estão falando de tanta coisa e a gente não conhece isso, né? Então, assim, o objetivo desse vídeo é exatamente mostrar isso, assim. Tem um universo à parte dentro de Goiânia que é exatamente essa riqueza que a gente está tentando materializar aqui, o Bacurau, com a sua pesquisa, né, acadêmica também, e trazer isso para a galera, para mostrar, galera, existe um universo cultural dentro desse nicho aqui que é o rock, e a coisa acontece, né? Revoluciona vidas. Totalmente. Então, assim, eu quero pedir para você falar também um pouco. Não, primeiramente, para você. Acho que você já falou um pouco disso, mas só dar uma ênfase para a gente aí. Como que você se sente em produzir cultura, né, dentro do rock, cultura de modo geral, na cidade de Goiânia? Cara, a primeira coisa você tem duas formas de produção: a produção voluntária e você tem a produção que está associada a uma indústria, né, a indústria cultural. No meu caso, não é uma produção voltada à indústria cultural, que é uma coisa massiva, repetitiva, que sempre tem um cunho, um caráter financeiro, econômico, ou seja, você vai ter que fazer aquilo para ganhar aquilo. No meu caso, sempre foi por um fato voluntário, porque dando sequência dentro dessa linha de raciocínio aqui, desse nosso diálogo, desse bate-bola aqui, quando eu adentrei no rock, né, a vertente do rock que eu mais tive e tenho até hoje afinidade é o hardcore punk. E por isso mesmo, uma das, vamos colocar assim, linhas que rege o hardcore punk é o do it yourself, é o faça você mesmo. Você não precisa de alguém para montar uma banda. Você pode ser essa pessoa, o agente da transformação, juntar pessoas e fazer aquela banda. Você não precisa esperar alguém te chamar para tocar, você pode fazer o seu próprio show. Você não precisa esperar um zine te chamar, né, para poder dar entrevista e falar da sua banda. Você pode fazer o seu próprio fanzine, é o faça você mesmo, do it yourself, que é um dos elementos do punk. E ao entender esse do it yourself, eu comecei, e eu aqui vou abranger algumas pessoas e locais para poder entender bem quanto que esse do it yourself ficou mais forte na minha vida. Final dos anos 90, né, acho que meados de 97, 98, ainda quando eu era estudante da antiga Escola Técnica Federal, que hoje é o Instituto Federal de Goiás, que está apoiando, né, esse programa, né, esse projeto, e hoje eu sou professor, estudei nessa instituição, e hoje eu sou servidor dessa instituição, né, porque o Instituto Federal Goiano também faz parte desse mesmo corpo, né, de instituições federais,
Acontece que eu conheci pessoas que são amigos de coração, nomes como Luiz Gustavo Guga, que somos amigos, ele é o guitarrista da minha banda, Érica, tá? A Érica, coincidentemente, foi a primeira pessoa que eu tive contato em Goiânia no final dos anos 90, que se dedicou muito ao feminino e feminismo. Ela fez um fanzine chamado Menarca, na primeira menstruação, né? E a amiga Zilda, né, que hoje é professora de artes no município, o Jonatas Mou, que é o marido da Zilda, Lúcio, conhecido como Didi, que hoje mora na Espanha, e algumas outras pessoas criamos a chamada Liga Hardcore de Goiânia. E o que era o intuito? Era nós mesmos juntarmos para organizarmos nossos próprios shows ao preço de R$1, estamos falando em 1998, 1999, lá num lugar que infelizmente não existe mais, porque o lugar foi destruído, né, pelas novas organizações da urbanização central de Goiânia, mas ficava ali do lado do Mutirama, tá? Ficava bem próximo da Ocus Pocus, era a Casa de Dança Cantoria. E essa Casa de Dança Cantoria, conversando então com o senhor Eduardo, né, o proprietário de lá, que nos acolheu muito bem, achou legal a ideia, ele fornecia a casa sempre no último domingo de cada mês para nós podermos organizar um show de hardcore, onde nós fazíamos a divulgação, onde nós fazíamos a seletiva das bandas. Quando fala seletiva, organizar bandas, porque haviam várias bandas e bandas de outros estados que vinham tocar aqui. E eu destaco um show maravilhoso que nós trouxemos para tocar a primeira grande banda feminista que o Brasil teve mesmo, que ficou conhecido, foi o Bulimia, tá? E nesse mesmo dia, isso em 99, foi o Bulimia, o Caos Clitoriano, Ímpeto, e eu não vou recordar qual foi a outra banda. Foi um show maravilhoso, inclusive uma das fotos desse show tá no CD da banda Bulimia, tá? Que elas se apaixonaram, né, nesse evento e tal. Enfim, o que eu tô querendo dizer, para deixar de forma objetiva? Que quando se faz algo nesse esquema do it yourself, você não quer retribuição. Então, o produzir cultura, nesse sentido, foi deixar frutos. O que foram frutos? Várias pessoas que participaram desse evento, muitas produziram fanzines, formaram bandas, usaram até mesmo, que eu já peguei vários artigos e até dissertações de mestrado citando esse evento, que era chamado de Domingão da Brodagem, tá? Porque era domingo, então era domingo à tarde, era de 1 às 5 da tarde, né? Então, quer dizer, ele chegava pro show quase dormindo, porque já tinha comido aquela feijoada, e entrar na roda de hardcore, era até engraçado. E aí esse domingão era o Domingão da Brodagem, era brodagem, não era brodagem não, porque tudo era feito nesse esquema, brodagem. Então assim, e de lá para tempos atuais, eu sempre não consegui me desvencilhar dessa questão de organizar shows, de poder estar sempre próximo dessa cultura não só do it yourself, mas ajudar coisas maiores, como por exemplo, né, um grande amigo meu é o Léo Bigode, né, o idealizador da Monstro Goiânia Nós, que inclusive não só é meu amigo, como é meu vizinho aqui também, próximo. A gente sempre conversa, já conversamos sobre bandas que eu arrumei para tocar no Goiânia Noise, shows que ele também já arrumou para minha banda e bandas de amigos, enfim. Então se cria essas teias que daí se entende como que as coisas são feitas, como se chega a compreender o que foi um Bananada no começo, o que é um Bananada hoje, né? Abraço aí, né, o amigo Fabrício Nobre, outros como Vaca Amarela, como Marmelada e vários outros festivais que nós tivemos aqui. Se eu for enumerar, como você mesmo colocou, minha memória para isso é muito boa. Poderíamos enumerar vários festivais que já aconteceram, o Porão Caos também, que é do amigo Valkyrie, que já trouxe bandas extremamente renomadas do underground goiano e do underground goiano não, do underground nacional. Enfim, isso é o produzir cultura, é você não esperar títulos, retribuições, é fazer e esperar que alguém entenda que isso pode ser algo que você pode continuar. Muito bom. Queria mandar um abraço pro Valkyrie, se ele assistiu o vídeo aí. Ele foi um dos caras que me inspiraram também a gostar muito do underground, mesmo entrar já direto assim na parte da música mais feita, faça você mesmo, né? Nesse estilo que você tá falando, né? Isso. Então ele teve uma representatividade muito grande na minha vida com o Descarga Negativa, né? Com a banda dele. Ele tinha, né? E também com os eventos que ele organizava, né? Então um cara bastante
representativo nessa área, né? Só para lembrar que ele chegou a trazer o Cólera para Goiânia. Ah, eu não sabia, que legal. Pois é. Um dos shows do Cólera aqui em Goiânia foi da Insetos, né, que é a produtora de eventos dele. Isso, que esse show, inclusive, tem parte dele já disponível no YouTube, tá? Depois vocês procurem aí, né? Cólera em Goiânia, que vocês vão ver, tá? Que é uma coisa maravilhosa. Se tiver disponível no YouTube, a gente vai colocar aqui pra galera ver. Ah, então, não, tá, você pode procurar, tem uma página também no YouTube, chama Underground Goiânia, que eu sempre disponibilizo lá. São poucos vídeos, mas são vídeos de mais de 20 anos, né, de 15, 20 anos, sobre bandas antigas de Goiânia. Tem aniversário da Ocos Pocos, tem Domingão da Brodagem, então tem muita coisa lá, caso você queira colocar depois aí para a audiência conhecer um pouco mais. Sim, não, a gente vai editar esse vídeo, estará todo editado, né, onde a gente vai trazer várias imagens de todo esse papo que a gente está fazendo aqui, de lugares, de pessoas, de bandas, né? Tudo vai estar aparecendo aqui em algum momento pra galera ver um trechinho. Lógico, se tiver em domínio público, né? Talvez tenha alguma coisa que não tá no domínio público. Não. Aí. Pelo menos o que tá na minha página é domínio público, as pessoas concordarem em poder deixar lá, e sua feiura tá garantida lá. Então tá tranquilo. Bacurau, um outro ponto que eu queria que você abordasse também, que você já também falou, né? Um pouco sobre isso, mas só pra gente ser realmente enfático nisso aqui. Para você falar um pouco sobre a sua obra, agora mais no ponto de vista da banda, né, da produção da música, né, da arte ali, o que você pretende passar ou alcançar com o seu trabalho? Também com a produção, mas com a banda, né? Cara, pelo menos assim, como dito, o rock, por ser, né, uma coisa contracultural e contra, né, muitas mazelas do sistema, então as bandas que realmente eu tive afinidade foi o Anestesia Brain, que também tem vídeo disponibilizado no YouTube, e o Ímpeto, que é a banda que ainda hoje está nativa, são 22 anos que existe a banda. O nosso intuito é passar uma mensagem, né, de resistência contra toda e qualquer forma de opressão e ao desrespeito ao ser humano. Então acho que a principal obra não é a questão da música propriamente dita. A música é um elemento importante que agrega determinado grupo. Mas acima da própria música seria a questão das pessoas compreenderem que a banda ou as bandas às quais então eu tive presença, uma que eu tive hoje ainda estou, elas têm como intuito expor indignação contra elementos, por exemplo, né, contra o fascismo, né, que hoje é uma palavra tão em voga, mas que é algo que eu já venho falando, nós, né, os integrantes da banda também venhamos falando aí há mais de 20 anos, contra a homofobia, contra crimes relacionados a negros, a pobres, indígenas, mulheres, enfim. Então a principal questão seria... Só para te interromper um pouco, é importante falar o nome da sua banda, né? Que eu acho que a gente não falou no início. Mas é a banda Ímpeto, né? Isso, sem dúvida. A banda chama-se Ímpeto. É composta por 4 pessoas, sendo que dessas 4, 3 são professores, né? Então o que ocorre é que, assim, já somos pessoas que já estamos aí na casa dos 40 anos, então é o que eu costumo falar que é um hardcore geriátrico, porque não tem como fazer qualquer coisa depois dos 40, é muito mais difícil. Enfim, então quem quiser dar uma acessada, você tem alguns vídeos, tá? Tem um Bandcamp também, por incrível que pareça, está disponível o Bandcamp do Ímpeto. E vídeos no YouTube. Tá legal. E os vídeos, né, de muita feiura que a gente já fez pela vida aí. É isso aí, cara. Então vamos mostrar, pode ter certeza. Por favor. É isso aí. Então, assim, você já tinha falado dessa questão de alcançar com o trabalho, né, com uma obra. A questão de realmente fazer parte do movimento, né, entendendo o porquê de estar ali, né? Então a gente está ali pelo faça você mesmo, por mostrar que é possível fazer da maneira diferente que a cultura geral está fazendo, né? Que a cultura de massa desenvolve as músicas, né? Então é bem a pegada da sua banda mesmo, né? A sua pegada pessoalmente, assim, né? De vida pessoal. Também é essa de mostrar que existe o contra, né? É o lado contrário. Então, aquela coisa meio yin-yang. Objetivo. Isso, eu acho que eu vendo você falando, eu tô aqui pensando, cara, então é isso mesmo, né? O objetivo sempre é mostrar o lado contrário, que é o lado que forma
que forma o sentido de tudo, né? Fala, não, galera, peraí, o mundo não é esse só aqui, bonitinho, dessa forma aqui. Temos outro tipo de mundo também, bonitinho, da outra forma deles, né? Até porque é bom colocar que depois que vira imagens de show, tá bom lembrar que a gente tem vida normal, alguns são casados, têm filhos, né? Quem trabalha em algumas determinadas áreas tem que usar terno, paletó, uniforme, enfim, né? Somos cidadãos comuns, mas que durante a semana a gente tem que se travestir, ou melhor, a gente se traveste de cidadão comum durante a semana, e nos finais de semana a gente se torna nós mesmos, esses monstros do bem que somos aqui. Exatamente. E eu acho que o rock tem muito esse objetivo de alcançar isso, né? De alcançar que somos pessoas que temos que nos adaptar a um estilo que é considerado padrão, mas que cada pessoa é uma pessoa, né? E que se você quiser usar o cabelo da sua forma, você pode usar. Se você quiser usar uma tatuagem da mais doida possível, você pode usar. E esse é você, entendeu? Eu acho que o rock, nesse sentido mais geral possível, né, que a gente está falando aqui, ele trouxe isso muito pra gente desde o seu início, né? Que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é um universo. E eu acho que eu aprendi muito com o rock desde quando eu entrei, desde quando eu participo, né, aqui em Goiânia, lógico, antes de conhecer qualquer teoria, qualquer reflexão mais aprofundada de diversidade. Eu acho que o rock já tinha me ensinado isso. Falou assim, cara, todo mundo cada um, né? Não tenta julgar a pessoa pelo que você acha, julga a pessoa pelo que ela é, né? Você conversar com ela, saber o que ela é, né? Ou melhor, não julgue também, né? Ou não julgue, né? Pra que essa necessidade de julgar, né? Isso. Então, assim, isso é muito bom e é muito instrutivo. Acho que pra mim fez toda a diferença, acredito que pra você também. Pra gente seguir uma vida, assim, meio sem neurose, né? Mais tranquilo até. Sem dúvida. Bom, você já falou também dessa próxima pergunta aqui, mas eu também vou insistir de novo, porque eu acredito que também tem outros lugares que você pode estar falando. Que existe espaço, né? Algum espaço em Goiânia que te marcou? Você falou do Martim, né? E se sim, conte um pouco dessa história, né? Então, você já falou do Martim, já contou um pouco dessa história, se você quiser ampliar a história do Martim, de outros lugares. Pois é, eu falei bastante do Martim, mas olha a pergunta que você me fez. Algum lugar que te marcou, que me marcou? Por exemplo, se for para pensar em termos assim, que lugar que você tinha um sonho de tocar? Era o Martim Sererê. A primeira vez que eu toquei lá foi em 1995, se não estiver errado. Beleza, isso já vão-se então 25 anos. Porém, o lugar que mais me marcou foi exatamente o Cantoria, no evento Domingão da Brodagem, isso em 1998. 99. Por quê? Porque lá foi onde que literalmente nasceu a minha banda, que tem até hoje, que é o Ímpeto. É uma banda que os componentes, eu falo para quem, caso queira saber, eu, né, Bacurau, Guga, guitarra, o André no baixo e atualmente o Rodrigo na bateria, e o antigo baterista, um cara muito conhecido aqui nas cenas de Goiânia, Júlio, que tocou no WC masculino, tocou no Tirei Zero, que é um ex-baterista, mas a gente fala que ele é um baterista step. Ele tá lá e é um amigo nosso, vai nos ensaios, enfim. Foi lá que, além de, assim, eu realmente viver o do it yourself, formar minha banda, lá eu fiz amizades que perduram até hoje. Foi um ambiente que realmente me fez refletir sobre muita coisa. Coisas que realmente eu precisava ter uma evolução, vivenciar para poder compreender bem. E assim, é uma aura que ainda para mim predomina sobre a história que envolve tudo isso, que não tem como facilmente exteriorizar. É uma coisa meio que, sei lá, introspectiva, que sem dúvida então marcaria que o local que mais me marcou foi Casa de Dança Cantoria, ou simplesmente Cantoria, final dos anos 90, lugar que infelizmente não existe, mas ficava bem ali, de frente ao Mutirama, bem próximo de um semáforo, onde você tem ali, né, o Mutirama de um lado, do outro lado da rua, onde fizeram até ali o viaduto, onde ficava então essa Casa de Dança Cantoria. Então lá é o local. Olha só, que legal. Não conhecia a história do local, né, e achei interessante citar ele, porque a gente vai trazer algumas imagens, né, trazer alguma coisa desse espaço, né, das memórias que até você tem, né, registradas já.
para a gente estar mostrando para a galera que realmente é interessante, né? Um espaço que marcou, que fez parte da história de Goiânia também, e que pode até, de certa forma, passar despercebido hoje pela galera, talvez que é mais jovem, né? Que talvez não está tão ligado ao movimento, né? Bom, outra pergunta aqui é uma pergunta mais para o Bacurau cidadão, né? Para o Bacurau aí, cidadão político, no sentido de pensar as questões gerais. Considerando o ano em que você iniciou sua trajetória, né, na cidade de Goiânia, que você começou a atuar dentro desse movimento, né, cultural, dentro desse ramo artístico, você, como cidadão e testemunho histórico, poderia relatar, do seu ponto de vista, as transformações que ocorreram na cidade, nessa área da cultura? As transformações, tanto nessa área como na cultura em geral, você vê que teve um processo, ou você vê que foi uma coisa meio largada, talvez? Cara, para poder responder isso, infelizmente, a cultura ela depende muito do Estado, do setor público. E assim, então, a cultura ela sofre oscilações. Então eu vou fazer um recorte de 25 anos, eu vou colocar de 1995 para cá. Eu diria que se nós pudéssemos mensurar, quando eu falo mensurar a quantidade de eventos diversos que constituem, né, o que é cultura, o que a pessoa quer ver, sentir, escutar sobre cultura, eu diria que nos últimos, principalmente, 5 anos, ou até um pouco mais, reduziu significativamente. Nós tivemos administrações em Goiânia, eu não estou fazendo política, eu estou fazendo uma análise como cidadão, que fomentaram algumas atividades, eu vou citar algumas aqui para que quem tem uma faixa etária próxima da minha, que varia ali entre 32 até 45 anos de idade, vai lembrar bem. Nós tivemos um evento chamado Terça Tem Canja, na Praça Universitária, que era em plena terça-feira, começava entre 7 e 8 horas da noite até 10 e pouquinho. Cara, que lotado, eram apresentações de artistas goianos, bandas, e que movimentava toda aquela região mais acima da Praça Universitária, onde que tem a biblioteca. Nós tivemos também um projeto chamado Galeria Aberta, que as colunas de prédios do centro eram pintadas, havia, lógico, uma questão de uma permuta que quem pudesse fazer os prédios, parece que tinha uma isenção ou benefício no IPTU, mas que você tinha uma cidade mais pintada. Nós tínhamos, por exemplo, incentivo nas escolas das bandas de fanfarra, né, que colégios como Pedro Gomes, o Liceu de Goiânia, colégio que nem existe mais, como o Rui Barbosa, que era no final da Avenida Goiás, eram colégios, assim, José Carlos de Almeida, eram colégios que eram, assim, exemplos que, assim, quando haviam eventos como, por exemplo, aniversário da cidade, era uma coisa esperada. Cadê? Desapareceu. Se nós olharmos também, né, os espetáculos teatrais circenses que tínhamos eram muito maiores há 10, 15 anos atrás. Em resumo, né, então o que eu digo é o seguinte, eu vi muita coisa acontecer. Ao mesmo tempo eu vi também muitos artistas se projetarem e por se projetarem tiveram que sair de Goiás, artistas que desistiram da vida das artes e foram para outros meios adversos quaisquer, editais de cultura que privilegiam determinados artistas, usando um termo bem objetivo, panelinhas, né, alguns complôs, privilégios para alguns. Então, o que eu vi foi muita coisa, sabe? E não pensamos nós que tudo isso só acontece em coisas maiores, que envolvem editais de cultura, fomento e coisas do tipo. Não, também na cultura underground acontece as coisas feias, as panelinhas e tal. Enfim, então assim, eu tô abrindo meio que o coração aqui para mostrar que viver a cultura é viver como qualquer outro meio das relações humanas, como viver a política, que você tem alegrias e desilusões. É como viver um caso amoroso, é um casamento. É um casamento em altos e baixos, e tem coisas boas e ruins, e que você tem que saber lacear em determinados momentos, apertar em outros, e saber viver. Então é muito difícil ter uma resposta retilínea e uniforme, porque eu diria que a cada 5 anos nós temos uma variável agressiva no setor da cultura. Se a gente for pensar nos últimos 2 anos, que seja, dá para contar nos dedos de uma mão o que estava sendo ofertado gratuitamente de cultura para a população.
tem muito evento, mas muitos também não eram tão divulgados, como umas apresentações das filarmônicas, né, a região ali do Oscar Niemeyer, mas, poxa, domingo de manhã não é todo mundo que tem isso. Ou fazer em parques como o Parque Flamboyant, beleza, mas quantos outros parques existem em Goiânia? E por que fazer só no Parque Flamboyant? Sabe, por que não poder democratizar melhor essas apresentações? Por que não poder divulgá-las melhor? Então acontece que muita coisa tem que ser melhor explicada, amarrada, difundida, para que as pessoas conheçam melhor tudo isso. Porque artista tem locais que formam esses artistas, e é bom lembrar que também temos, obviamente, os artistas autodidata, então nós temos uma pluralidade, e essas representações também do setor da cultura que envolve com a religiosidade, as congadas, as folias de reis e outros mais, é muita coisa. Então, assim, essa é uma pergunta muito delicada de poder lidar. Então, eu deixo ela mais no ar para que cada um entenda que pensar política é entender o momento. E me permita que, como historiador e como cidadão, e eu acho que o historiador ele tem uma percepção, às vezes, um pouco mais delicada, ele se perceber que, sobretudo, o atual governo, e eu falo atual, e olha que não estou falando porque estamos em pandemia, mas o atual governo do Estado de Goiás e do Executivo Federal, o presidente, são setores que não valoram as artes, que não valoram uma indústria que gera emprego, que gera renda, que sustenta famílias e coisas do tipo. Então, quer dizer, ser artista é ser um resistente, ser um guerreiro. E eu sou um guerreiro, mas um guerreiro do underground. Tá? Aqui o underground nunca pensou no lucro, nunca pensou no mainstream. Ele sempre pensou em existir e resistir. E até o underground, para sobreviver hoje, tá difícil. Agora imagina para quem vê isso como uma indústria. Está quase nos limites do impossível. Mas, enfim, é uma discussão muito mais longa. Eu espero que eu possa, assim, pelo menos contemplar um pouco aí do que você estava querendo que falasse. Não, com certeza, contemplou total. Eu acho que a pergunta é mais para guiar aqui, né? Mas a pessoa, você abordou muito bem a questão, a complexidade que é esse universo da cultura, né? Eu queria só falar assim, que você falou dos 5 em 5 anos, né? Essa oscilação da questão da cultura, né, de Goiás, porque 5 em 5 anos você vai ter um avanço, aí depois no outro 5 anos você tem uma regressão. Você acha que porque está muito na questão da política governamental e não a política de Estado, né? Então, assim, o governo muda o entendimento do que é a cultura, né? E aí para o investimento, para o apoio, o fomento, né? Então, se nós tivéssemos mais políticas de Estado, né, políticas já definidas que vão ocorrer ao longo do tempo, seria talvez uma solução? O que você acha que vai mais por esse caminho? Ou porque realmente é algo que depende tanto da população também cobrar? Cara, depende muito mais. A população, ela cobra. O ser humano, naturalmente, ele precisa de degustar cultura, ele precisa digerir cultura, né? Então, consequentemente, a função do cidadão, ele já faz isso. A questão maior está de que lado? Por parte do Estado em querer servir esse cidadão. Porque muito se fala, em boa parte de todas as falas, né, que se tem de políticos que almejam o poder ou já estão no poder, muitos falam na segurança, na habitação, na saúde, falam do lazer, mas é bom lembrar que o setor da cultura está aqui no lazer. Muitas vezes se fala no lazer apenas como esporte, construção de praça, enfim. Mas, quer dizer, falta, então, um discurso oficial, porque verba destinada tem. Pessoas interessadas em fazer a gestão, tem. O que falta é simplesmente ligar os elos dessa corrente para poder fechar esse círculo. Porque o cidadão faz a sua parte. A parte do cidadão, no primeiro momento, é qual? É ser aquela pessoa que quer estar aqui sentada, quando eu estou usando essa metáfora de sentado, esperando aquilo acontecer. Exatamente, ser o espectador do processo. Só que esse espectador que grita, que quer, ele não está sendo ouvido. Ou, como diria minha avó, esses que ali estão, que tem como fazer, estão fazendo os chamados ouvidos de mercador, como minha avó dizia, tipo, escuta só o que eles querem, entendeu? Então acho que estaria muito mais, não do lado de uma população, mas muito do lado de uma gestão ou de gestores que pudessem contemplar coisas tão necessárias no cotidiano humano. Muito bom.
A outra pergunta também seria mais nessa vertente aí do fomento à nossa área, né, a área do rock e tal. Então, você considera que a sua área de atuação teve e ainda tem incentivos por parte do poder público? Assim, incentivos, aí é uma análise mais objetiva mesmo do rock. Você acha que o rock tem espaço dentro desses editais e coisa do tipo? A coisa acontece de fato? Minha resposta vai ser simples. Um festival que acontece há 25 anos, que é o Goiânia Noise Festival, que já trouxe bandas até do Japão para tocar aqui, que já são todos grandes programas de música, ou que trabalham com coisas próximas da música do Brasil, já fizeram matérias. Temos até pequenos docs e teses de doutorado falando sobre isso. Teve, por 2 anos consecutivos, negado fundos de auxílio, fomento, para poder continuar. Ou seja, os últimos, se eu não estiver errado, os 2 últimos Goiânia Noise aconteceram de forma totalmente privada, iniciativa pessoal de pessoas como o Léo Bigode, o Léo Razu, que dá grandes amigos meus. Então, acho que só de falar isso aí já diz, né, que rock não é interessante. O rock é feio, o rock é esquisito, o rock vai contra as aspirações do tradicionalismo que reina em Goiás. Muito bom, ótima colocação sua agora, porque o objetivo nosso vai afunilando mesmo, porque nós mostramos a importância disso historicamente, né, desde da sua vinculação com esse movimento e com a cidade, né? Isso. Que hoje fez você ser o Bacurau, professor, o cara que atua hoje politicamente, atua em outras instâncias da cidade. E nós estamos vendo o baixo incentivo do poder público, o que vai proporcionar cada vez menos jovens participando desse universo. E, lógico, as oportunidades vão diminuindo se não tem incentivo, né? Lógico, então, infelizmente. Por isso que essa pergunta está aqui e a gente insistiu em deixar ela, porque não tem como a gente discutir a cultura, né? Interagir a cultura e a história se a gente não falar como que essa cultura vai viver. Como que é a visão do artista, se essa cultura vai viver ou não? Como que ela vai sobreviver, né? É um drama de todos os artistas aqui em Goiânia, infelizmente, que a gente está acompanhando. A última pergunta, Bacurau, é muito mais uma... Agora é o ponto legal, né? Da gente tentar trazer aqui. Seria possível você dar o caminho das pedras, né? Para você apresentar um fragmento da sua obra, ou você deixar aí sei lá, algum resquício do que significa a sua obra aí, né, do ímpeto ou de outras bandas, para a gente apresentar ao público goianiense ou até regional, nacional, quem for assistir o vídeo aí na internet, o seu trabalho. O que você fala pra gente? Então tá, tem a rede social da banda, nós temos um Instagram que chama Ímpeto Hardcore, tá? Então quem quiser dar uma olhada lá, que tem, né, as fotos das formações da banda, tem algumas coisinhas lá, alguns cartazes de shows e tudo mais, então aconselho. Tem o meu Facebook pessoal, que você vai ter muitas fotos antigas lá, né, Luiz Eduardo Bacurau, e os vídeos, né, eu acho que uma imagem, né, a linguagem da imagem em movimento, que é o cinema, né, uma das constituidoras da arte, né, a sétima arte, que é o cinema, vai falar muito, e o cinema, né, estamos falando que nós fizemos um cinema, mas assim, que a arte em movimento, melhor, a imagem em movimento, que é o cinema, se transpõe ali no YouTube, né? Então vejam os shows nossos também, né? E daí, aqueles que tiverem a paciência e falarem que aquilo é legal, podem deixar os comentários lá que eu pessoalmente respondo. Olha só que legal. Simples assim. Nós vamos colocar um trechinho também desses vídeos que você falou aqui em algum momento do vídeo, né? Igual eu falei. Massa, pronto. Você já autorizou desde o início, então vai tá no meio do vídeo aí. Algum momento vai aparecer o trabalho aí do Bacurau com a sua banda, né? E a gente vai ter muito orgulho de mostrar e apresentar e realmente impulsionar da forma que a gente pode o seu trabalho, sua obra aí, cara. Então, muito obrigado por essa mega entrevista, né, cara? Muito obrigado. Eu que agradeço e vou deixar aqui uma dica de leitura goiana, tá? Esse livro aqui, ó, do Jadson Júnior, tá? Jadson Júnior, o nome do livro é Das Cores ao Século XXI, uma história do movimento pós-punk em Goiânia nos anos 1980. Então aqui é mais uma prova
real e Chega, verídica. chega mais pra cá aqui, vamos ver Isso. se aí centraliza. Aí, show. Pronto, Aí. aqui. Tá, então tá aqui o livro do Jadson Júnior, tá? Um camarada, gente boníssima. Então tá aqui, recomendo a prova que Goiânia tem e terá muita história do rock. É nóis. É isso aí, show de bola. Muito obrigado mais uma vez, Luiz Eduardo Bacurau, né, por ter dado essa entrevista pra gente aí, né, oferecendo aí para uma chance da gente conhecer um pouco do rock. E é isso aí. Vamos continuar acompanhando aí, galera, os outros vídeos também das outras vertentes. E só agradeço a sua presença, viu, Bacurau? Valeu demais. É nóis. Fui!